Ação oposta é uma maneira eficaz de alterar ou reduzir as emoções indesejadas. Pratique ação oposta quando saber dos fatos sobre a situação não funciona para modificar as suas respostas emocionais. Então, a ação oposta pode ser efetiva. Exemplo: saber que algo não é perigoso, mas ainda assim ter muito medo daquilo. Pratique ação oposta quando a sua emoção ou a força ou a duração dela não é justificada pela situação. A ação oposta pode ser eficaz. Exemplo: a pessoa que você ama ativamente prejudica você, como em um relacionamento violento ou abusivo. Praticar ação oposta seria terminar a relação. Pratique ação oposta quando a sua emoção ou a sua força, ou ainda o tempo que ela dura, não é efetiva para alcançar seus objetivos na situação. A ação oposta funciona. Às vezes, as suas emoções podem se adaptar bem aos fatos, mas experimentá-las e expressá-las pode lhe causar poucas vantagens e até mesmo lhe prejudicar. Ao considerar a ação oposta, é importante pensar se as suas respostas emocionais são efetivas. Exemplo: seu chefe o critica na frente das pessoas que você está tentando impressionar e depois pede a sua opinião sobre um ponto importante. Se você quiser impressionar ele e os outros na reunião, com a sua competência, responder com raiva talvez não seja de seu interesse, embora a raiva se justifique. Exemplo: um acidente de carro cria um longo engarrafamento quando você está com pressa de chegar a algum lugar e você fica irritado. A irritação não lhe ajuda a chegar mais rápido e com segurança ao seu destino. Às vezes a questão não é se uma emoção está justificada pelos fatos, mas em vez disso, se agir sob a influência de seus impulsos tem como resultado evitar fazer as coisas que você deveria fazer. Se você descobre que está evitando fazer algo por esse motivo, a ação oposta pode ser efetiva. Exemplo: você está deprimido e quer ficar na cama o dia todo. Você quer se isolar e evita tudo e a todos. Levantar-se e ficar ativo, envolver-se com as pessoas em vez de evitá-las, no entanto, são medidas necessárias para reduzir a depressão. Como fazer a ação oposta passo a passo? Passo 1. Identifique a emoção que você deseja modificar. Passo 2. Verifique os fatos. O segundo passo pode ser difícil de descobrir. Existe alguma chance de você ter interpretado mal a situação ou deixado escapar fatos importantes sobre a situação? Verifique os fatos para ter certeza. Pergunte: a emoção está justificada pelos fatos da situação? Pergunte-se: a emoção é uma resposta racional, levando em conta a situação? Ela se justifica pelos fatos? Se sua resposta for não, siga até o passo 3 e 4. Passo 3. Identifique e descreva seus impulsos de ação. Preste atenção aos seus impulsos, desejos e ânsias. Concentre-se no que você gosta de fazer ou dizer. Pergunte-se: o que eu sinto vontade de fazer? O que eu quero dizer? Passo 4. Pergunte à mente sábia: se eu agir por impulso, as coisas ficarão melhores ou piores? Agir seguindo a emoção vai solucionar o problema que estou enfrentando? Expressar o que sinto é uma coisa sábia a fazer? Se a resposta for não, siga para o passo 5. Passo 5. Pratique a ação oposta aos seus impulsos da emoção. Se você chegou até aqui no processo, decidiu que sua emoção não é justificada pelos fatos ou não é efetiva para seus objetivos. Então você deve fazer o oposto de seus impulsos de ação. Deixe que a sua ação oposta faça o trabalho por você. Não tente reprimir suas experiências ou sentimentos emocionais. Se tentar reprimir uma emoção ao fazer a ação oposta, então não está deixando a estratégia funcionar e talvez ela não funcione. Se você experimenta a sua emoção e ao mesmo tempo mantém os olhos, ouvidos e sentidos abertos, logo vai aprender de um modo fundamental que com o efeito a emoção não se justifica. Então logo o seu cérebro recebe essa informação codificada, você constatará que a sua reação emocional vai ter uma redução gradual ao longo do tempo. A ação oposta é uma estratégia que funciona ao longo do tempo para reduzir suas reações emocionais indesejadas.
Se ela parece não estar funcionando, dê tempo ao tempo. Passo 6. Faça ação oposta integral. Quando você fizer ação oposta, faça de modo integral. Isso significa oposição na postura, na expressão facial, no pensamento, nas palavras que diz e no modo como as fala. Ação oposta parcial não funciona. É importante trabalhar em cada parte da sua resposta para certificar-se de que a sua ação oposta seja feita integralmente. Exemplos de ação oposta parcial em palavras e pensamentos. Exemplo: ir a uma festa para tentar reduzir sua ansiedade social, mas passar o tempo inteiro cabisbaixo pelos cantos é uma ação oposta parcial. Exemplo: agir de modo gentil e doce para reduzir a raiva ou a repulsa, mas pensar: seu idiota, que nojo, é uma ação oposta parcial. Exemplo: responder a uma pergunta em um grupo para deixar de se sentir envergonhado ao falar nesses ambientes e em seguida dizer: ah, isso foi tão idiota. É uma ação oposta parcial. Exemplos de ação oposta parcial na expressão facial, no tom de voz e na postura. Exemplo: dizer: entendo seu ponto de vista para reduzir a irritação, mas falar com tom de voz sarcástico é uma ação oposta parcial. Exemplo: passear no parque com os filhos para reduzir a tristeza, mas fazer isso com expressão facial tristonha e postura curvada é ação oposta parcial. Ação opostas parciais não funcionam. Como vocês podem ver nesses exemplos, mudar seu pensamento e suas expressões emocionais sem alterar suas ações emocionais funciona muito raramente. Os aspectos centrais dessa habilidade são descobrir qual é o seu impulso emocional, qual seria a ação oposta, então executá-la. E passo 7. Continue a ação oposta até o ponto no qual a emoção reduza. Faça a ação oposta em uma situação o tempo bastante para que ela funcione, ou seja, continue fazendo até perceber sua emoção reduzir em intensidade, nem que seja um pouquinho. Além disso, repita a ação oposta várias vezes sempre que tiver oportunidade para praticá-la. A ação oposta às vezes funciona imediatamente. Na maioria dos casos, no entanto, você tem que praticar muito para superar emoções injustificadas habituais. Às vezes também você precisa praticar bastante para superar uma emoção que se justifica por uma situação durante anos, mas agora não se justifica mais. Exemplo: se você fica ansioso ao falar para diversas pessoas, pode ser necessário falar muitas vezes em grupos amigáveis para reduzir a ansiedade em relação a isso. Isso também acontece com aqueles que têm de falar em público. No início é normal que se sinta muito ansioso e depois, ao longo do tempo e com muitas práticas, sinta-se bem mais confortáveis. Linehan, 2018, página 360 a 366.